Boa tarde. Oi, alô, alô. Tá saindo, né? Bom, vamos começar na semana, há umas 2 semanas mais ou menos, a gente falou aqui, a gente conversou sobre, para quem não esteve aqui presente, sobre mesa mediúnica. Até para tirar as curiosidades, né? Como é que funciona uma mesa mediúnica? O que a gente faz quando a gente vai lá para dentro da sala? E hoje eu vou falar sobre mediunidade e vou fechar daí falando sobre os médiuns. Ano passado eu fiz o contrário, né? Deixei a mesa mediúnica por último, falei sobre os médiuns, depois a mediunidade. Mas eu quero falar sobre mediunidade primeiro, até porque é algo que traz muita curiosidade, né? Mas antes de começar, eu vou pedir aqui para alguém fazer uma oração. Pode ser você, Bia? Então a Bia vai fazer uma oração de abertura, tá? Dos trabalhos. Então vamos relaxar nosso corpo, nossa mente, deixando as nossas dificuldades, os nossos problemas lá fora hoje, por estes momentos, essas horas que aqui estamos, nos entregando à espiritualidade, para que eles possam nos auxiliar dentro das nossas necessidades, dentro do que for permitido, e também que possamos estar tranquilos, de mente e coração abertos para o conhecimento que virá hoje. Que possamos fazer bom uso para a nossa evolução. Agradecemos aos espíritos amigos, coordenadores deste trabalho, que nos auxiliem a todos, para que o conhecimento que aqui viemos buscar, possamos utilizar, agradecendo também a oportunidade da encarnação, da recuperação de nossos atos falhos no passado, mas também o aprendizado que aqui viemos buscar para a nossa caminhada futura. Facilitando assim, auxiliando assim, nos deixando mais conscientes de nós mesmos. Obrigada por tudo. Que o Alexandre aqui agora possa fazer uma boa explanação dos acontecimentos, das informações que ele nos traz. Que ele seja bem intuído, bem acompanhado. Obrigada por tudo. Que possamos ter uma ótima tarde de aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Ok, obrigado. Bom, e mediunidade é algo que atrai a curiosidade de muitas pessoas, né? As pessoas que muitas vezes vêm para o espiritismo, elas vêm muitas vezes ligadas na questão da mediunidade, os fenômenos de efeitos físicos, enfim, ela quer ver algo que para ela é como se fosse uma prova de que existe vida após a morte, né? Mas a gente vai ver que a mediunidade ela é muito mais do que a gente imagina. Quanto mais eu leio sobre mediunidade, mais eu sei que ainda tem coisas ainda para eu aprender, para eu ler, para eu ver, porque não dá para a gente pegar a mediunidade e colocar tudo no mesmo saco e dizer que aquilo ali é tudo igual. Não, não é. Que nem eu falo aqui no estudo do livro dos médiuns, né, que a gente faz de 15 em 15 dias aqui, que é ler o livro dos médiuns ali e conversar e tentar explicar e entendendo o que Kardec, né, quis fazer com aquele estudo, a gente vê que a mediunidade tem as suas particularidades. Cada mediunidade tem as suas particularidades. E dentro dessas particularidades, tem as particularidades de cada médium. Eu posso ser médium vidente junto com mais dois, só que nós temos a mediunidade de evidência, porém, dentro da própria evidência, há uma diferença ali. Eu vejo mais claro, ele vê menos, outro não vê tão claro assim. Então isso varia muito, não dá para dizer que é tudo a mesma coisa. E médium, vocês vão ver que é algo que é normal, não é nada extraordinário, não é ninguém abençoado por Deus, ou coisa que nem as pessoas criaram no passado. Não, a mediunidade ela é orgânica, ela vem uma pessoa, claro que tem todo um objetivo lá atrás,
às vezes vem para quitar débito, às vezes vem para uma missão, às vezes vem para um aprendizado, mas não é porque é médium que é, digamos assim, um espírito superior. A maioria dos médiuns, como o Chico mesmo dizia, que ele era a pulga da pulga da pulga, né? O médium é a pessoa que ela tem uma responsabilidade, só que a gente entende que nem todos abraçam esse compromisso, tá? Então, mas vamos lá ver. O que é mediunidade? Tá? Isso aqui eu tirei do livro, vocês podem ver, dá para ver ali? Deixa eu tirar esse aqui, esse balãozinho aqui. Eu sei que vocês dizem, meu Deus, outra vez falar sobre isso, mas é que a gente tem que falar e repetir sempre, porque a gente esquece, tá? Mediunidade, eu tirei o que é fenômeno mediúnico, do Hermínio Miranda. Esse aqui é um escritor que eu considero, assim, depois de Kardec, um mestre, praticamente é uma pessoa que já desencarnou, né, não faz muito tempo. Ele é um mestre, ele é um cara super inteligente, ele tem vários livros, inclusive o Diálogo das Sombras, sobre psicometria, reencarnação. Ele é uma pessoa fenomenal, de muito conhecimento, muito cauteloso, tá? No que ele escreve. Então ele escreve as coisas com muito embasamento, com muito conhecimento de causa, tá? Chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob várias maneiras, muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Tá? Isso aqui o que daria para resumir o que é mediunidade. Tá? Isso aqui é apenas um resumo. Agora, o que é médium? O que é ser médium? E faz pouco tempo que eu estava vendo, conversando com um grupo de pessoas conhecidas e tal, e aí uma pessoa se dizia médium, e ela começou a falar da questão da mediunidade dela, aquela coisa toda, e eu vi que a noção que ela tem, tá médium, não sei se ela realmente era médium, tá, gente? Porque muita gente fala para mim que, eu sou médium. Tá, tudo bem, está falando que é médium, não vou duvidar, mas eu não posso garantir que de certeza ela é médium. Ela está dizendo, né? Mas a noção que ele tinha do que é ser médium era bem complicado. Fui conversando com ele a respeito, esclarecendo algumas coisas que parecia assim que, da forma que estava sendo colocada, era um senso comum. Médium é uma pessoa especial, como se fosse uma pessoa escolhida por Deus e colocada aqui entre nós, seres comuns, para fazer Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Mas vamos lá. O que é um médium? Né? Médium é um intermediário. É alguém que fica no meio entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra. Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Também o que é fenômeno mediúnico do Hermínio Miranda. Então ele é um intermediário, na realidade. Ele consegue sintonizar, não porque ele quer, porque geralmente a maioria, todos os médiuns se perceberam como médiuns sem estar pensando nisso. Nem conheciam nada de espírito, de vida após a morte. Quando viram, estavam lá entre espíritos, e aí, claro que começa a causar uma estranheza. Vocês devem ter visto já o filme o filme de Chico Xavier, né? Que ele desde pequenininho apanhou algumas vezes do pai, porque ele dizia que via coisas e... Não é que ele via coisas, ele via pessoas, que para ele eram pessoas, não eram espíritos. Ele nem sabia, não tinha nem noção que aquelas pessoas eram espíritos. Ele via como vocês estão me vendo. E as pessoas falavam para ele e ele reproduzia, porque ele era criança. Então, a maioria dos médiums, eles vieram com isso. Tá? Claro que daí vocês vão ver depois na última parte, que eu vou apresentar alguns médiuns conhecidos e outros nem tão conhecidos, que todos passaram por turbulências na infância, na adolescência, porque eram épocas que não se conhecia muito bem sobre o espiritismo. E ser espírita era uma coisa abominável. Quando me tornei espírita, em 86, naquela época já se torcia o nariz.
né? Não era uma época tão assim lá atrás, a gente em 86, não estou falando em 1920. Já ficava assim, ui, tu é espírita, tu mexe com essas coisas, ui, Deus me livre. Sabe essas coisas assim? Eu já escutava isso. Tá? Eu era bem novinho, tinha 16 anos. Então, assim, eu já escutava isso. Então, imagina uma criança que começa a ver, ouvir, perceber coisas que ninguém percebe. Aí, geralmente, vai para psiquiatra, vai para psicólogo, vai tomar algum remédio, vai para uma clínica, porque está ficando louco, está ficando maluco. Depende da cultura da família também. Se é uma cultura muito materialista, eles vão, obviamente, achar que a criança está inventando coisas também, né? Mas é complicado. Pode ver que os médiuns, tá? Na história, todos eles tiveram dificuldade de, digamos assim, de se entender o que acontecia em volta dele, até porque na época, antes de 1857, não se conhecia a questão da mediunidade, da comunicação entre nós e os desencarnados. Existiu sempre, desde o tempo das cavernas, mas não a partir de um livro ou de livros, como foi no caso os livros que Allan Kardec escreveu. Porque Allan Kardec foi um professor que também, tanto quanto nós, duvidávamos. Vocês viram o filme que passou de Kardec? Ele duvidava o tempo todo. Ele não foi aquele homem que uma mesa mexeu, ele já estava achando que era um espírito, que tinha um ser inteligente, não. Ele foi percebendo com estudo, tá? E depois ele foi chegando aqui, ó, o que é mediunidade e o que é médium. Aí a pergunta que todo mundo faz, isso aí, somos médiums? Somos todos médiums? Vocês acham? Somos todos? Somos todos médiums. Mas o médium que Kardec estuda, e o médium que o Kardec cita no livro, o livro dos médiuns, é aquele que tem mediunidade ostensiva. A gente tem que cuidar um pouquinho quando explica isso, porque quando eu digo assim, ó, que todos somos médiums, todo mundo, eu sou médium. Eu tenho mediunidade. Eu falei para ti que eu sou médium. Eu falei para ti, tá rindo? Eu sou médium, cara. Mas é que todo mundo tem a sensibilidade de, às vezes, ouvir alguma coisa, seja pela intuição. Isso é coisa da cabeça. Pode ser os dois. Pode ser você mesmo se alertando de algo, ou pode ser uma intuição de algum espírito que pode estar intuindo. Ouvi, até estava conversando com a Jaqueline aqui dentro, que das vezes que a gente ouviu me chamar pelo nome, já ouvi. Uma vez eu sentado na sala dos professores e tinha duas professoras conversando e uma vendo uma revista. Era bem assim, logo após o almoço. E eu estava vendo um jornal e tinha uma televisão ligada, mas bem baixinho assim. E aí eu escutei, Alexandre, mas voz de mulher. Aí eu olhei para as duas que estavam na minha frente, no caso, e a outra estava assim, em diagonal. Aí eu olhei para as duas que estavam ali, pensei, bom, elas estão me chamando. Aí elas continuaram conversando baixinho, elas não dava para ouvir muito o que elas estavam conversando. E eu pensei, ué. Aí eu continuei, daqui a pouco, Alexandre. Aí eu ouvi assim, não, aí estão brincando comigo, né? Aí eu fiquei olhando para as duas meio que rindo, esperando que elas estivessem aprontando alguma comigo. E ninguém falou nada. Aí eu perguntei, alguém me chamou? Não, ninguém te chamou. Aí já fiquei ligado, agora eu vou ficar ouvindo para ver de onde é quem é essa voz, né? Aí não chamou mais. Quando a gente fica alerta, ele não chama, né? Quando a gente fica distraído, eles chamam. Eu queria ouvir quem é que estava... Então, essas coisas é bem comum acontecer com a gente. Então, obviamente que a gente tem um grau de sensibilidade que eu diria que seria uma certa mediunidade, assim, 0,2, 0,5, 0, sabe? Uma coisa. Agora, o médium que Kardec fala aqui, tá? É o médium que ele vê, ouve, psicografa, ou seja, fala pela psicofonia, efeitos físicos, aquele médium mais ostensivo. E dentro dessa ostensividade, vocês vão ver que não é igual. Nem todo médium de efeitos físicos, ele tem o mesmo tipo de mediunidade. Eles podem ser a mesma, mas, porém, de graus diferentes, tá? Vamos lá,
a resposta aqui. Médiuns são pessoas aptas, tá, a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos desses. Nós estamos aqui, ó, nós paramos aqui, ó, a maioria das pessoas, a sentir a presença, a influência. Lá no livro do livro dos Espíritos, fala sobre isso. O tempo todo nós somos influenciados por eles. Não direcionado, não dirigido, porque a gente tem o livre-arbítrio também. Porque senão a gente seria uma simples peça de jogo de dama ou de xadrez. Não é isso? Mas o tempo todo a gente tem essa influência. Porque tem ali os parentes, amigos, enfim, aqueles que não gostam tanto da gente, que ficam ali influenciando para outras coisas. A gente tem. Da mesma forma que a gente é influenciado pelo marketing 24 horas, nas propagandas da televisão, de internet, celular e etc. Tal. A gente é influenciado. Então, imagine se a gente não vai ser influenciado pelos espíritos. A gente é. Só que, a transmitir os pensamentos desses, aí a gente já não transmite. Eu, pelo menos, não transmito. Sou que nem uma pedra. Né? Não consigo transmitir nada. Eu não vejo, não ouço, né? Dessa forma aqui. Tá? Mas aqui ele está colocando já dentro daquele médium que eu falei para vocês, aquele ostensivo. Tá? Toda pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui privilégio exclusivo, donde se segue que poucos são os que não possuem um rudimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda gente, mais ou menos, é médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos, de certa intensidade. Ok, aqui já explica tudo, né? Nós somos. Temos, mediunidade temos, mas um grau bem suave, bem, né? Por quê? Porque a gente não veio para isso. A nossa disposição biológica não veio para isso. Tá? Não veio. Então, mas tem aqueles que já vieram para isso, tá? Com isso. Não para isso não, mas com isso. Com essa disposição. E aí, dentro dessa questão da mediunidade, que eu digo que as pessoas acham que tudo é a mesma coisa, né? O senso comum coloca, né? Aliás, o senso comum coloca como todo médium macumbeiro. É macumbeiro, tem trato com demônio, tem aquela coisa toda. Ou então aquele médium que nem uma vez eu falei, eu sou espírita, a mulher já mostrou a mão para mim, para eu ler a mão da mulher. Né? Você não leio mão, eu não leio né? Mas tem a questão do senso comum. Então, todo médium, para as pessoas de senso comum, se tu perguntar aqui fora, pegar uma prancheta e ficar aqui na rua Amazonas, perguntar para 50 pessoas o que é. Você sabe o que é médium? Tem umas pessoas que vão dizer que, não sei, médium, vai ficar assim, algumas vão associar, tem alguma coisa a ver com o espiritismo, médium é aquela pessoa que ela fala com espíritos. Então, tem várias concepções de senso comum, mas a gente tem aqui um estudo sério de Kardec, está no livro dos médiuns, se vocês puderem ler, estudar esse livro, tá? Ali tem uma explicação, um estudo bem detalhado do que é a mediunidade, de que forma se atua a mediunidade, né? E uma coisa que as pessoas sempre querem ser médiums. As pessoas sempre falam, eu queria ser médium. Eu também queria ser. No começo, quando eu era novinho, né? Eu achava tão bonito ser médium, né? Eu queria ser médium. Hoje já eu diria que, não sei se, né? Não é que não gostaria, mas eu acho que a mediunidade é algo que vem com a pessoa e não é questão de querer. E assim, gente, quantos médiuns, vocês vão ver, depois eu vou apresentar na terceira parte, quantos médiuns subiram e caíram? Por causa da vaidade, por causa da questão do ego. Eu sou médium, fica todo mundo bajulando, porque nós temos uma coisa muito forte que vem da Igreja Católica, Protestante, outras filosofias religiosas, que a pessoa que é, digamos, como é o Papa para os católicos, como é o Lutero para os protestantes, o médium para alguns espiritualistas é alguém diferente, é alguém já especial, que requer a gente ficar
fazendo reverências. E Chico Xavier sempre combateu esse tipo de conceito de médium. Médium é um ser humano como vocês. Ele só tem uma faculdade mediúnica a mais do que vocês. Porque vocês também são médios, só que ele tem a ostensividade e a intensividade da mediunidade dele. Então ele não é ninguém abençoado ali, sem erros, 100% correto. O médium erra também. Chico vivia dizendo que ele errava. Ele não era, ele dizia, claro, ele tinha a questão da humildade dele, mas ele dizia que ele não era aquele homem santo que as pessoas falavam. Ele tinha erros, ele pedia desculpa, que ele não conseguia fazer as coisas como ele deveria fazer, pelos erros dele. Vocês verem que médium é uma pessoa como outra qualquer. Tá? Ele só tem um... Aqui, vamos lá, classificação dos médiuns. Kardec colocou de uma forma bem didática, e, né, para que a gente pudesse entender como se classificam os médiuns. Vamos lá. Letra A, médiuns de efeitos físicos. O que é um médium de efeitos físicos? São aqueles que aptos à produção de fenômenos que sensibilizam objetivamente os nossos sentidos, tais como movimento de corpos inertes, ruídos e etc. Trata-se de uma categoria de médiuns bastante infrequente em nossos dias, mas que teve fundamental importância na fase da implementação da doutrina espírita. Subcategorias, olha só, dentro disso já tem outras subcategorias de médiuns de efeitos físicos, tá? Para ver que não é tudo a mesma coisa. Tem os tiptólogos, que são os que produzem ruídos e pancadas. Claro que ninguém vai dizer assim, eu sou um médium tiptólogo. Aí a pessoa fica assim, médium tiptólogo, o que é isso? Tu é médium tiptólogo, né? A gente não usa, mas a gente usa, são médiuns de efeitos físicos, que é obviamente o que a gente conhece e é melhor até para a gente, né, poder tratar e conhecer. Mas existem os tiptólogos. Vocês lembram das irmãs Fox? Bem lá no comecinho da história do espiritismo, elas eram médiuns de efeitos físicos, diria que elas produziam as pancadas daquele espírito, daquele mascate que tinha morrido naquela casa e que se comunicou com elas, depois de descobrir os ossos e aquela coisa toda. Elas tinham uma mediunidade disso aqui, tá? Elas produziam ruídos e pancadas. Mesmo sem que o médium tome conhecimento, os espíritos podem se utilizar de certos recursos fluídicos que eles possuem para produzir o fenômeno. Como tem hoje em dia médiuns que não têm noção da sua mediunidade. Existe, tá? Porque ele nunca parou para pensar que é a partir de mim que os espíritos produzem barulhos, pancadas, movimento, alguma coisa. Por isso que as histórias de casas mal assombradas veio daqui. Porque ali, naquela casa, existia alguém desencarnado, né, que se aproveitou de alguém encarnado na casa ou próximo da casa que tinha esse tipo de mediunidade. Senão, não aconteceria nada. Nenhum ruído, nenhuma batida. Aí vamos para os motores. Os que produzem movimentos de corpos inertes. Aqueles que só movimentam, não dão bancada, eles só movimentam os objetos. O de translação e suspensão. Os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si mesmo, que é a levitação. Geralmente, eles vêm estilo Congo, vem vários. Ao mesmo tempo que ele produz as pancadas, eles produzem os movimentos dos corpos inertes, eles também muitas vezes conseguem fazer o surgimento de objetos em lugares fechados, ou aparecimento de objetos, ou de suspensão deles, tá? É muito difícil de suspensão, de levitação, tá? Mas já aconteceu. O de transporte, que são os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais através de lugares fechados, que eu acabei de falar agora. Geralmente, né, vem tudo junto, tá? E aí tem os pneumatógrafos, que são os médios que permitem a escrita direta, espécie de mediunidade onde os espíritos, utilizando-se do ectoplasma do médium, escrevem sobre determinados objetos sem se utilizarem de lápis ou caneta. Não sei se vocês lembram do filme Kardec, que ela tinha uma pranchinha, um cestinho, que ele tinha um lápis no meio.
Mas já houve, no começo, ali já foi um pouquinho, que não tinha o lápis assim, só botavam a folha, muitas vezes sem o lápis, sem nada. Fechavam a folha ali dentro de um recipiente, fechavam, e quando abriam o recipiente estava escrito já uma carta, ou alguma frase. Mas também colocavam, às vezes, o lápis ali, a caneta ali, e saía alguma coisa escrito. Sem o contato com o médium. Por isso que a gente chama aqui escrita direta, porque não é como a psicografia que o médium segura o lápis e passa pela mente dele. Ali já não tem a mente do médium. Ali é apenas um fenômeno já de escrita direta mesmo, tá? Ali vocês viram que Kardec no começo tinha a cesta e a cesta ia sozinha escrevendo no lápis. Tá? Isso era uma das formas que eles começaram a fazer, até tanto é que as duas meninas depois, bem novinhas, depois elas já psicografavam, mas aquela mulher já não. Ela botava a cestinha e o lápis no meio. Então, vários médiuns começaram com vários estilos de escritas. Tá? Nem todos já tinham a questão de chegar e pegar o lápis e escrever. Foram indo, até que hoje em dia, obviamente, a psicografia é a mais comum. Por quê? É a mais rápida. Por que eu vou datilografar uma máquina dessas de 1980 se eu tenho um computador que eu posso digitar e mandar via e-mail bem rapidinho? Por que eu vou lá datilografar, tirar ela, botar no envelope e levar no correio? Se eu posso chegar e fazer tudo ao mesmo tempo ali, no meu computador e mandar. A espiritualidade é a mesma coisa. Por que ela vai ficar utilizando isso se ela hoje tem a mediunidade da psicografia, que é a escrita mais rápida que tem? A comunicação, no caso, né? Vamos lá. Aí, temos aqui os pneumatofônicos, né? Os médios que permitem a voz direta, fenômeno mediúnico onde os espíritos emitem sons e palavras através de uma garganta ectoplasmática, sem atualização do aparelho vocal do medianeiro. Ou seja, isso é muito comum acontecer, geralmente antecedia as materializações. Uma época, na década de 50, 60, houve muitos médios, até um pouco antes, houve muitos médios de efeitos físicos que produziam a dita materialização dos espíritos. E ali acontecia muito do espírito falar, como eu estou falando aqui para vocês. Imagina que eu não estou aqui, mas vocês ouvindo a minha voz. Assim era a voz direta, já direto do espírito. Tá? Não passava pela garganta do médium, como é a incorporação, entre aspas, né? Que é a palavra mais comum que as pessoas usam, a incorporação, que é a psicofonia. Tá? Nós vamos ver, eu vou mostrar depois na última parte, alguns médiuns que produziam esse tipo de fenômeno. Depois, aqui, dematerialização. São aqueles que doam recursos fluídicos, o ectoplasma, para a materialização do espírito ou de parte do espírito, ou ainda de certos objetos. Tá? Isso aqui estava muito associado também a esses aqui. Tá? A dematerialização, eu vou dizer que hoje é muito difícil. Estava acontecendo uma época no Rio de Janeiro, depois aconteceu lá na Inglaterra, voltou a acontecer, mas é um recurso que demanda muito preparo, preparo da equipe que está ali. Tá? Nós temos um problema o corre-corre, o dia a dia da gente, as tribulações da vida, as nossas preocupações, aquela coisa toda. Claro que poderia se produzir materializações, poderia-se, mas a gente está tão adrelado no corre-corre do dia a dia nosso, que a gente acaba não tendo um preparo exigido para acontecer as materializações. Talvez quando a gente, mais lá na frente, baixar um pouco o nosso giro, a gente consiga. Eu digo assim, nós aqui, planeta Terra, tá? Há um turbilhão de energias muito fortes. E as materializações no começo do século XIX, no início do século XX, aconteceu muito mais para chamar a atenção de quem? Dos cientistas. Porque era necessário. As batidas, as levitações das mesas, que nem vocês viram com Kardec. Como é que Kardec iria ser despertado
para aquilo se ele não tivesse visto nada disso. Se ele não tivesse visto mesas girantes, batidas de mesa ou coisa parecida. Ele não teria. Ele teria continuado sendo professor, ótimo como ele era, professor que, né, aluno de Pestalozzi, conhecidíssimo na França. Ele continuaria sendo, né, o professor, mas ele foi despertado justamente porque teve esses fenômenos aqui, de efeitos físicos, acontecendo para que ele, peraí, tem alguma coisa de diferente aqui. Não pode ser só o magnetismo. Tem respostas que ali, que não pode ser a mesma. A mesa não pensa. Uma mesa não tem cérebro. Como é que é isso? Então, houve essa necessidade de ter isso. Tá? E as materializações também. Agora a gente está materializando o amor à doutrina espírita pelas letras. Tá? Claro que a gente gostaria, de repente, eu queria participar de uma... Eu confesso que eu gostaria de ver, não por curiosidade, mas eu queria ver a produção do fenômeno em si para casar com o que eu já li. Né? Mas é difícil, né, de acontecer isso hoje em dia. De bicorporeidade, são aqueles capazes de se materializar em seu corpo perispírito em local fora do corpo físico. De transfiguração, são aqueles aptos a promoverem modificações temporárias em seu corpo físico, através da vontade do pensamento. A bicorporeidade, nós vamos ver também, tem um médium, teve alguns médios que conseguiram estar aqui, sentadinho. Aí você está olhando ali para ele, daqui a pouco parece que ele dá uma adormecida, ele sai, se materializa em outro lugar, né? Faz a operação, faz tudo o que tem que fazer, volta para o corpo e acorda dizendo o que fez. Eurípides Barçanufo foi lá em Minas Gerais, em Sacramento. Ele era um médium de efeitos físicos, bem ostensivo. Ele cansou de operar as pessoas, até de amputar a perna, tá? Ele não era médico, mas ele era dado a farmaco, né? Naquela época, médico era uma coisa difícil no interior de Minas Gerais e tal. Ele cansou de fazer parto, de fazer amputação, de fazer medicamento, geralmente chás e tal. Quando as pessoas chegavam nele, pelo amor de Deus, a minha mulher está tendo filho, não sei, já acabei de fazer o parto dela. Mas como? Cheguei agora, tu estás aí sentado na escola. E os alunos já conheciam ele. Já sabiam que quando ele dizia assim, eu preciso dar uma saidinha, tá? Eles já conheciam, porque era uma escola espírita. Todos que estavam ali sabiam da mediunidade dele. E ele ficava sentadinho ali em transe. Ele saía, se materializava lá, fazia o parto, a pessoa cumprimentava ele e tudo, e ele voltava. E ele dizia, fiz o parto da dona Mariquinha. Ou acabei de salvar a vida, né, de ciclano de tal. E quando chegava, aí os alunos viam, e tem depoimentos de alunos, que chegavam ali, as pessoas chegavam ali na escola para pegar ele, para levar, no caso, né, e ele já tinha feito o parto. Ele dizia, não, fica tranquilo, já fiz o parto. Eu pensava, mas como já fez o parto? Ficava meio na dúvida, né? Poxa, eu vim de cavalo, a meia hora de cavalgada ali, e já fez o parto? Já fiz o parto. Chegava lá, já tinha feito. O Eurípides acabou de sair daqui. Ele fez meu parto. O pessoal fica assim, mas eu acabei de falar com ele lá na escola. Como é que ele esteve aqui? Pela questão da bicorporeidade. Aí o espírito se materializava. Tem vezes que não. Tem vezes que eles saem, as pessoas veem ele, tá? Como a gente está se vendo, mas ele não está material. Ele não dá para pegar nele. Mas no caso, para fazer esse tipo de procedimento ali cirúrgico, de parto e amputação, etc., ele tinha que se materializar. Tá? Isso já é um tipo de mediunidade de efeitos físicos. Tá? Só para vocês verem essas subcategorias aqui dentro de uma só. Médios de efeitos físicos. Ok? Vamos lá. Agora, tem um aqui que eu diria que a maioria das pessoas se classificam, né? Médios sensitivos. Mas aquele que sente, vamos ver que não é bem assim. São médios capazes de registrar a presença de espíritos por uma vaga impressão. Às vezes, essa impressão é boa, outras vezes é ruim.
dependendo da natureza da entidade desencarnada. Esta variedade não apresenta caráter bem definido, pois todos os médiuns são mais ou menos sensitivos. Obviamente que a partir do momento que você tem mediunidade, você consegue sentir a presença. Você pode não ver, mas você sente a presença. E como é que você sabe que é uma pessoa boa aqui, ou às vezes é ruim? Pela energia. O médium pode não estar vendo nada, tá? Mas daqui a pouco ele diz assim, mas estou sentindo a presença de alguém aqui. E essa pessoa está sofrendo, ele sente a angústia, o sofrimento do espírito. Isso o espírito leva com ele, tá? Isso o espírito leva. Ou estou sentindo uma presença tão gostosa, tão boa. Chico sentia, muitas vezes, a presença de espírito sem ele estar vendo. Não sei se vocês já viram a vida de Chico Xavier nos livros. Muitas vezes ele sentia só, ele não via, porque ele tinha a questão da sensibilidade. Tá? Sentir, todos nós sentimos. Mas essa sensibilidade aqui é quando a gente consegue registrar a presença de espíritos. Aí já é uma ostensividade um pouquinho melhor do que a nossa aqui, né? Que a gente tem, tá? Médiuns intuitivos ou inspirados. São aqueles que recebem comunicações mentais estranhas às suas ideias, vindas da esfera imaterial. Na realidade, todos nós somos médiuns intuitivos, pois podemos assimilar conscientemente o pensamento dos espíritos. Mas em algumas pessoas, essa capacidade é mais evidente. Os médiuns de pressentimento são uma variedade dos intuitivos. Já tem uma outra subcategoria dentro desse aqui, ó, tá? Onde há uma vaga impressão de acontecimentos futuros. Todos, é aquilo que eu falava, todos nós sentimos. Não tem como, a gente, eu não tenho nada, eu também não tenho nada, mas a gente sente, já ouve, ou a gente sente, tipo assim, ó, puxa, eu estou com uma intuição que eu não deveria me sentar naquela cadeira ali, ó, não sei porquê, mas aquele homem ali perto, né, ali, não sei, cara, eu estou sentindo uma coisa, e às vezes você vai lá e senta e acontece alguma coisa, aí você, puxa, eu devia ter escutado a minha intuição. Pode ser duas coisas, pode ser o teu espírito amigo, familiar, te intuindo, porque aí você entra nisso aqui, ó. Tá? Aí você entra no sensitivo aqui, ó. Mas não é um sensitivo como aqui, ó. Você não registrou presença nenhuma, mas você veio pela impressão. Eu estou com uma impressão de que eu não deveria sentar naquela cadeira ali, ou eu não deveria fazer tal coisa. Isso já não aconteceu já com vocês? E aí vocês vão lá de teimosia, né? Já aconteceu comigo várias vezes. E lá de teimosia fazer e me estrepar. Você, puxa, meu Deus, me avisaram e eu aqui, né, feito uma porta, fui lá, fiz e dele com a cara bem dada na porta mesmo. Isso é para aprender, para ver ser menos teimoso. Então a gente tem isso, tá? Mas aqui, no caso, tá, esse inspirado aqui é quando o médium já pressente, ele já vê que essa conversa não vem da mente dele. Ele consegue distinguir. É algo que vem de fora, tá? Da mente dele, do pensamento nosso. Porque nosso pensamento é assim, né? Vai para tudo que é lado, dependendo do grupo natural de inteligência, vai para tudo que é lado, né? Ele não para quieto, né? Parece um liquidificador, né? De ideias, de coisas. Mas esse aqui, ele consegue distinguir certinho que não é ele. Aconteceu uma vez só comigo. E não sou médium, tá? Eu estava vendo aqui, bem lá no começo, quando eu comecei a dar palestra na CEIU, aí eu estava assim, eu não tinha costume de fazer oração assim para as pessoas, assim, né? Eu tinha costume de fazer oração para mim. Aí eu estava preocupado, assim, meu Deus, eu tenho que fazer oração, né? Mas bem lá no comecinho, eu acho que era 2007, aí eu pensei, eu preciso fazer oração. Aí daqui a pouco eu escutei uma coisa falar assim no meu ouvido, assim, ó, a oração vem do coração. Aí eu parei de ficar pensando o que eu ia dizer. Uma vez só aconteceu comigo. Não dá para dizer, né? De repente era meu anjo da guarda, dando uma forcinha, ó, não te preocupa, deixa o coração, né? Se a oração vir de dentro do teu coração, não fica procurando palavras. E eu como racional, né, já querendo racionalizar e fechar a equação tudo certinho, para deixar tudo prontinho. E ele falou para mim, ou ela, né, que era para deixar com o coração. Mas assim, nós temos isso, mas não dá para dizer que nós somos médiuns, tá? Intuitivos, da forma como Kardec coloca aqui. Tá ok? Aqui, ó, médiuns audientes.
São os médiuns que ouvem os espíritos. Em algumas vezes é como se escutassem uma voz interna, como eu acabei de falar agora, tá? Que eles ressoassem no fórum íntimo. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta. Então, como eu estava conversando aqui com a Jaqueline ali dentro, dessa coisa de escutar, chamar um próprio nome, né? Acho que a maioria já aconteceu. Já aconteceu 2 vezes, de eu escutar vindo de fora, de fora para dentro de casa, como eu já contei para vocês, né? Que eu estava na cozinha pegando água e escutei pai. Pensei, Maria Antônia, minha filha, ela está me chamando, mas ela está na garagem, porque aquilo veio da garagem para a cozinha. Eu até levei um susto, né? Pensei, acendi a luz da garagem, fui olhar, mas eu jurava que aquilo veio de fora para dentro. Mas como também já escutei, parece que veio de dentro da minha cabeça, como essa voz que veio aqui para mim. Tipo assim, né? Te acalma que veio do coração. Eu não escutei ninguém falar, mas veio da minha mente. Então, o médium audiente, tá? E ele é muito claro. É uma pessoa que ele vê que não é fruto da cabeça dele, dizendo algo para ele. Para vocês verem que não é assim, eu escutei uma coisinha, já sou médium. Eu escutei chamar meu nome 3 vezes, que nem aconteceu que eu contei aqui, eu sou médium. Não. É que nós temos um pouco isso. Mas esse médium aqui, audiente, aí já é um pouquinho mais além. Tá? Para escutar mesmo, aí tem que ser médium mesmo. Como o Chico dizia, né? Estou escutando sua avó falar tal coisa. O seu tio está aqui presente dizendo tal coisa. Opa, eu, Alexandre, jamais posso fazer isso. A não ser que eu menti. Mas eu não tenho condições porque eu não tenho isso. Não tenho isso comigo, essa mediunidade. E aqui, o que as pessoas adoram falar que vem, né? Médiuns videntes. São aqueles aptos a verem os espíritos em estado de vigília, não dormindo, tá? Eu vou dizer bem a diferença disso aqui, tá? Kardec fazia referência à raridade dessa faculdade. Em nossos dias continua pouco comum, tá? Geralmente a mediunidade ver espírito, tá? Parece ser uma coisa comum, né? Mas não é tão comum assim. Deixa eu só tirar um pouquinho a minha... Por quê? Porque não é, para ver, não é assim. Tá? A mediunidade, quando ela é bem mais ostensiva, ok, ele vê, mas nem sempre ele fica 24 horas vendo o espírito. Se vocês olharem a vida de Divaldo, a vida de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, até mesmo se perguntar para o Zé Araújo também, não é 24 horas vendo e tendo contato, escutando. Isso são momentos, tá? Em momentos. Então, a vidência, tá? Quando a pessoa está em estado de vigília, porque muitas vezes a gente pode perceber algum espírito no nosso quarto, quando a gente está quase dormindo, porque a gente está entre a vigília e o sono. A gente está assim, quase saindo. No que está saindo, a gente já está como o quê? Como espírito. Você já não está no corpo. Você está já saindo. Aí você consegue, de repente, ver. Mas não é por causa de mediunidade e evidência. É porque você já está quase saindo. Uma vez aconteceu, eu levei 2 bolas no meu quarto, aí eu levei um susto, olhei assim, são só 2 espíritos. E aí, ao mesmo tempo que eu falei isso, eu percebi que eu não estava acordado. Assim como eu já senti tocar, mas é tudo dormindo, ou seja, fora do corpo. Porque eu, no corpo, não vejo nada. Então, essa é a diferença. Sou médium ostensivo? Não. Tem nada a ver com mediunidade ostensiva aqui. São coisas que podem acontecer com qualquer um de vocês. Porque nós somos espíritos, não somos? Não estamos encarnados? Obviamente, quando você sai do corpo, vocês veem quem? O pai de vocês, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão, o filho, a filha, os parentes, ou a turminha do barulho, da festa, né, que vem ali para dar uma chacoalhada. Eu, por um bom tempo, fiquei vendo eles também, né, me encontrando com a galera, que eu vim lá do umbral também, né? Aí eles vieram me visitar de vez em quando. Então a gente vê. Isso é sonho. O que é o sonho? O sonho é quando a gente sai do corpo, vê as coisas, e quando volta para o corpo, o cérebro, esse cérebro aqui do Alexandre, ele não participou
do que eu fiz lá fora, das ações que eu fiz, da palestra que eu assisti. Esse cérebro aqui não participou. Esse cérebro aqui é físico. Quando eu volto para o meu corpo, o que ele tenta fazer? Entender como é que se deu as informações. E aí ele vai jogar as coisas que eu vi. Filme, que posso misturar também, que a gente faz isso. Isso aí é batata. Misturar sonho com filme que você viu, ou uma ação que aconteceu com você durante o trabalho, ou até durante, de repente, uma discussão de família, ou uma festa de família, isso é bem comum, porque o cérebro tenta entender aquilo que ele não participou. Como é que ele está com informações que eu não presenciei? Ele deve se perguntar, como é que eu vou registrar isso se eu não estava lá? E ele começa a jogar um monte de imagens. E aí é onde a gente começa a ver, eu sonhei com cobra. Às vezes não tem nada a ver com cobra. Mas o cérebro jogou isso. Aconteceu na Casa Espírita, tem um livro também bem legal para ler, né? Fala mais ou menos a respeito disso, de que um sonho pode ter vários significados, mas é um significado íntimo. Não adianta pegar aquele livrinho para você ler, eu sonhei com cobra. Vai acontecer tal coisa. Meu Deus, já vi tanta gente. Minha irmã era uma que tinha uns livros assim que. Eu sonhei eu sonhei com abacaxi. Vamos lá sonhar. Abacaxi, o que é isso? Você estava com fome, né, filha? Sonhar com abacaxi, né? Aparece tanta coisa, gente. Sonhar com abacaxi, sonhar com. Eu cansei de sonhar com caixão. Provavelmente eu devia estar sendo resgatado ou resgatando, sei lá, eu não sei. Mas não quer dizer que significa que eu vou morrer ou um familiar vai morrer. Porque a morte, ela é a libertação nossa, né, do corpo físico para o mundo espiritual. Tá certo que ninguém quer ir, né? Todo mundo fala, eu sei, mas eu não quero ir agora. Mas a gente vai ter que ir. Mas a morte não quer dizer nada, depende da cultura. Como é que aquele livrinho vai dizer para ti o que significa o sonho? Então, né, a gente sabe que o sonho pode ser muita coisa. E aqui, os médiuns falantes ou psicofônicos, conhecidos como incorporação. Está incorporado. Gente, espírito nenhum entra no corpo de ninguém, a não ser você mesmo. Tá? Espírito mesmo, ele fica acopado aqui, como se fosse encostadinho aqui. Se fosse um médium aqui, eu encosto, conecto com o perispírito ali, dele aqui, fico conectado com ele, eu consigo falar e sai minha voz aqui. É como se fosse um celular. Eu estou aqui, falo lá, a minha voz sai lá. Né? É mais ou menos isso. Eu consigo. Ele se chega perto do médium, tá? Se conecta com o médium, que não é tão fácil assim, não é só chegar e encostar e já sai falando. Ele se conecta com o médium. Assim que ele conseguir a conexão, ele consegue falar. E aí, Kardec coloca que são aqueles que possibilitam aos espíritos a comunicação oral com outras pessoas encarnadas, utilizando os recursos vocais do médium. É a variedade de médiums mais comum em nossos dias. Eu diria que é esse e a psicografia. Se não me engano, eu fui para a transfiguração, falei da transfiguração. A transfiguração, vocês já perceberam que tem às vezes uns videozinhos do Divaldo, que ele está dando a palestra dele, daqui a pouco vem o Bezerra de Menezes. E, gente, ele começa a mudar a voz dele, ele começa a mudar a feição dele, e ele começa a ter as feições do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Ali há uma certa transfiguração. Se vocês observarem bem o rostinho do Divaldo, os traços dele físico começam a ficar um pouco diferente. E a voz, claro que tem a voz dele, porque as cordas vocais é de quem? Não era o Divaldo? Óbvio que não vai sair a voz pura do Dr. Bezerra de Menezes, a não ser que fosse uma voz direta. Aí sim, vai ter que ter um som ali, a voz ali um pouco parecida do que o Divaldo, é óbvio. É a garganta dele, é as cordas vocais. Né? Assim acontece na materialização. Mas aquele espírito ali está muito parecido com o médium. Óbvio, onde é que sai o ectoplasma? Não sai do médium? Obviamente que sai do médium, que o espírito tem umas características do médium. Porque são coisas que vêm dele, vêm de dentro dele. Aí as pessoas que não conhecem, que duvidam do espiritismo, ficam falando assim, mas isso aí, olha ali, tá com um pano, é a cara do médium. Não, ele tem umas semelhanças,
mas essa semelhança vem por quê? Porque o ectoplasma vem do médium. Tá? É dele, não é do espírito. Ele só pega aquilo como se fosse uma vestimenta para poder vocês, gente, vocês estão me vendo agora. Eu saio daquela vestimenta, daquele ectoplasma, pronto, estou aqui do jeito que vocês me viram, mas vocês não estão mais me vendo. Porque vocês não têm a mediunidade da evidência. É isso que acontece na materialização, tá? E esse aqui é conhecido, né, como a incorporação. Aí tem incorporado. Não, ninguém incorpora em ninguém. Ele está ali dando vazão a um espírito que vai usar da voz dele. Falta 10 minutinhos, né? Vamos ver se eu consigo. E aqui, o mais comum, que a gente já conhece, vocês já viram aqui na casa, que é o que a mediunidade usa, tá? Porque ser mais confortável, digamos assim, e menos trabalhoso, tanto para o médium quanto para, né, as pessoas que estão ali em volta, tá? Porque não é só chegar e, eu ser médium e vou dar vazão aos espíritos. Tem toda uma preparação. Vocês vão ver quando eu vou falar de uma pessoa chamada Peixotinho, na casa dele, que hoje, na década de 50, já não é hoje em dia, na casa dele aconteciam as materializações muitas vezes, aconteciam as psicofonias, as psicografias, mas o que ele faz? O que ele e a mulher dele, a Baby, eles cuidavam do quê? Do ambiente da casa. Ele não se permitia ali fofocas, não se permitia reclamações. Por que isso? A gente pensa que não, mas faz toda uma diferença. Para nós que não somos médios ostensivos, já dá uma diferença quando a gente entra num ambiente carregado. Vocês não sentem um ambiente carregado às vezes? Parece que esse ambiente não estou me sentindo bem aqui. Imagina um médium, que tem uma sensibilidade mais à flor da pele. E lá na casa do Peixotinho, eles tentavam fazer com que a ambientação da casa, 24 horas, fosse boa, porque aconteciam os fenômenos ali na casa dele. Tá? Antigamente já era mais comum, hoje já não é, né? Em casa assim já não se faz tanto isso, mas era muito comum nessa época acontecer isso. Então eles cuidavam muito da ambientação, porque isso, gente, faz uma diferença. Por isso que muitas vezes aqui era pedido que, gente, vamos melhorar a vibração, porque o Zé estava aqui psicografando. Claro, porque a vibração nossa aqui, imagina, era um bombardeio. Era um bombardeio. E isso o espírito sente. A galera que está aqui, que a gente não vê, trabalhando em torno do Zé aqui, está protegendo tanto ele e recebendo aquela influência. E de vez em quando eles pediam, vamos melhorar a nossa vibração, porque a vibração estava... Né? A gente está escutando um rádio ali, daqui a pouco a gente resolve dar uma mexida no rádio para melhorar e... A música já sai toda assim, né? Opa, a vibração, melhora a vibração. O som tem que sair mais puro. É isso que acontece. É que a gente não visualiza, por isso que muitas vezes a gente não acredita. Por isso que a nossa fé, de vez em quando, é capenga, porque a gente não visualiza, mas acontece. Tá? Mas vamos lá. Para terminar aqui, eu vou fazer esses 3 aqui, depois na outra aula a gente termina, né? Médiuns escreventes ou psicógrafos. São os médiuns aptos a receberem a comunicação dos espíritos através da escrita. Foi pelos médiuns escreventes que Allan Kardec montou os pilares básicos da codificação espírita. Vocês viram pelo filme, não preciso explicar, né? Médiuns bem novinhas, hoje em dia não se usa médiuns assim tão novinhas assim, mas é que naquela época era necessário. Tá? Médiuns curadores são aqueles aptos a curarem através do toque, por um ato de vontade e pelo passe. Em realidade, olha só o que ele fala aqui, tá? Em realidade, todos somos capazes de curar enfermidades pela prece e pela transfusão fluídica. Mas também aqui, esta designação deve ficar reservada para aquelas pessoas onde a capacidade de curar ou aliviar as doenças é bem evidente. Todos nós aqui podemos fazer. Todos. Mas tem uma diferença. Tem aqueles que colocam as mãos, você sente um calor vindo muito forte da mão e de repente aquilo já está bom. Passou meia hora, 1 hora, aquilo já não tem mais nada. É desses aqui que ele está falando. Tá? Aqueles que são bem evidentes mesmo. Tem a questão da cura, né? Tá bem forte, tá?
médiuns sonâmbulicos ou de desdobramento. São aqueles capazes de emanciparem seu corpo espiritual, deixando a organização física num estado de sonolência ou apatia. Segundo Kardec, estes médiuns vivem por antecipação a vida espiritual, pois são capazes de realizar inúmeras tarefas no mundo dos espíritos. É aquela, tipo assim, ó, dá licença, eu vou dar uma voltinha, porque eu preciso dar uma ajuda lá no mundo espiritual. Chico fez muito isso. Durante a psicografia, eles pegavam o Chico, levavam para um outro lugar, para ele realizar outro trabalho contra o espírito. Tem muitas vezes que eles diziam, ó, dormem que nós vamos te levar para um lugar. Ele dormia e ele conseguia sair, lembrar, e ele ia, visitava as cidades, tinha instruções de Emmanuel, de outros tantos espíritos nobres ali, e ele voltava com isso, tá? Todos nós nos desdobramos todas as noites. A diferença é que aqui ele fala, tá, que são aqueles que têm essa capacidade de sair e trabalhar conscientes e voltar conscientes. Tá? Então não é todos que nós conseguimos. Acontece com nós aqui, presente, aquilo que eu falei sobre a questão do sonho. Aí eu sonhei com uma cobra, que a cobra me mordia, daqui a pouco eu estava dentro de um carro, de um avião, aí você já mistura, porque o teu cérebro mandando informações, porque ele quer entender o que é que você viu, o que é que você passou. Então isso é bem comum. Então a gente sabe que livro de decifrar sonhos não vale de nada, não tem um respaldo da ciência. Aquilo não quer dizer nada. Mas o desdobramento, nós passamos por isso. Alguns têm a consciência, mas ela é vaga. Assim, eu lembro quando eu saio, eu volto, mas às vezes essa lembrança, ela fica por aí. Mas tem aqueles que trabalham, aqueles que têm essa capacidade de sair e fazer um outro tipo de serviço. Ok? Depois a gente vai ter a continuação, aí eu abro para perguntas e respostas. Tá? Isso aqui, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, eu retirei do livro dos médiuns, só que, claro, ali eu fiz uma síntese, né? Bem, síntese da síntese. Mas ali ele tem umas explicações bem claras, bem mais detalhadas do que é cada mediunidade. Para a gente ver que não é tão simples assim essa questão da mediunidade. Ela tem as suas nuances, que aí a gente vai conversar e vai conhecer melhor através dos outros médiuns que eu vou apresentar para vocês. Ok? Então, até a próxima aula. E agora nós temos um lanchinho para fazer, depois nós vamos continuar com Identidade Eterna. Ok? Muito obrigado.